Quando se fala de vilão em Dragon Ball, todo mundo se lembra do Freeza. Freeza é a estampa de vilão em Dragon Ball, já que ele foi o vilão que mais marcou essa obra. Quando você lembra de maldades, você lembra automaticamente de Freeza. Mas por que na thumb eu coloquei que o Freeza perdeu a sua aura? E bom, o motivo disso é que o Freeza ele foi estragado com o tempo. E eu acho que você já sabe o motivo, mas se você não sabe, eu irei falar agora. O motivo do Freeza ter sido estragado foi justamente as suas voltas. Freeza voltou muitas vezes na obra Dragon Ball. E eu posso até contar para vocês o número exato de vezes que ele voltou. Que acredite se quiser, foram 7 vezes. E acredite, essas 7 voltas do Freeza só estragaram mais ainda a sua aura que ele tinha lá na primeira aparição dele no anime. E bom, no vídeo de hoje eu vou estar explicando para vocês o que essas voltas causaram de impacto nesse personagem. E você está curioso para saber o que eu vou falar aqui? Já fica no vídeo. E eu espero, claro, que você deixe seu like, a sua inscrição e ative o sino para não perder mais nenhum vídeo aqui no canal. Para você que quer comprar seus mangás de Demon Slayer, Dragon Ball, Jujutsu Kaisen ou qualquer outro anime, acesse meu link aqui na descrição. Lá você vai encontrar todos esses mangás por um preço bem acessível. E essa thumb foi feita pelo Magrez. Ele é um cara que está iniciando esse lance de design. Então você que tem canal, que tem preguiça de fazer thumb ou que não sabe fazer thumb, eu vou deixar as redes sociais do Magrez aqui na descrição, para você entrar em contato com ele e contratar ele e os seus serviços. Agora sem mais enrolação, bora pro vídeo. Na minha concepção, um vilão ele impacta na história justamente quando ele é lembrado. Já que querendo ou não, a gente sabe que toda vez que um vilão aparece na obra, 99% das vezes, ele vai ser derrotado, porque assim a história tem que seguir. E bom, quando um vilão é lembrado dentro da história? Justamente pelos seus feitos. E se estamos falando de vilão, obviamente isso é ligado a maldades. E Freeza é o exemplo disso. Freeza é um vilão que foi extremamente sanguinário dentro de Dragon Ball. Até mesmo do que Cell e Majin Buu, que apareceram depois do que ele. Porque diferente de Cell e Majin Buu, Freeza não era uma criatura, não foi algo feito em laboratório ou algo feito com magia. Ele era um extraterrestre, entre muitas aspas, ele também era um humano na sua espécie. Ou seja, ele tinha consciência das coisas que ele fazia e não era influenciado por nada, já que ele tinha sua própria alma. O Freeza ele tinha um diferencial de outros vilões. Ele era um cara bastante educado, que se comportava como se fosse alguém da alta classe. E na verdade ele era, né, já que ele era o imperador. E nunca chegava botando terror ou ameaçando ninguém. Ele sempre chegava educadamente conversando. E cara, isso causa um impacto muito grande na gente que tá assistindo, justamente porque quando a gente se fala de vilão, a gente já imagina aquele cara bruto, aquele cara mau, aquele cara psicopata. E o Freeza ele não era assim a princípio. Ele era um cara educado que chegava e conversava com você. Ele só matava você justamente quando ele não tinha mais nada para tirar de você. Quando ele queria toda aquela informação, ele simplesmente lhe matava. E às vezes ele nem matava, às vezes ele só causava terror mesmo. E isso causava impacto no Freeza, porque a gente sabia que o Freeza era um monstro, ele era muito forte. Só que ele se comportava como se ele fosse uma pessoa normal, que não queria causar aquela intimidação. Ele era sempre muito educado. Mas as aparências enganam com o Freeza. Mesmo sendo um cara muito educado, que era paciente, Freeza tem um histórico bem controverso, já que Freeza foi o responsável por exterminar o planeta dos Saiyajins, porque ele tinha medo que algum Saiyajin se transformasse no lendário Super Saiyajin, já que tinha sido um lendário Super Saiyajin que tinha matado um ancestral seu. Então Freeza temia os Saiyajins justamente porque ele tinha medo que algum deles se transformasse no lendário Super Saiyajin, e assim acabou exterminando esse planeta. Em Namekusei, após a derrota das forças especiais Ginyu, Freeza mostrou sua verdadeira forma, já que ele começou a ficar furioso por o Vegeta e seus colegas estarem destruindo seus planos, que o plano do Freeza era reunir as esferas do dragão para assim se tornar imortal. Após Vegeta, Kuririn e Gohan acabar com seus planos, Freeza de fato mostrou o que era sua verdadeira natureza, que era uma criatura que estava disposta a matar quem atrapalhasse eles. E nesse meio tempo o Freeza já tinha matado vários Namekuseidins. Nesse momento da história a gente já tinha certeza que o Freeza era um cara bastante sanguinário. A luta do Freeza contra os Guerreiros Z em Namekusei, cara, só prova o quanto o Freeza era um ser superior, pois ele humilhou praticamente todo mundo e ainda fazia questão de mostrar suas transformações, sendo sua primeira forma batendo de frente com aquele Vegeta daquela época, a sua segunda forma batendo de frente com o Piccolo fundido com o Neo, e sua terceira forma, né, praticamente humilhando todo mundo ali. E depois que ele se cansou de usar sua terceira forma, ele acabou ativando a sua forma de 50%, que é aquela forma padrão que todos conhecem do Freeza. Que essa forma é a forma mais lembrada do Freeza, justamente porque suas maiores maldades ele fez quando estava nessa forma, que foi simplesmente matar o Vegeta, matar o Kuririn, incapacitar o Piccolo
e ainda usou aquela bomba, né, para simplesmente tentar destruir o planeta do Namekusei. E ainda também foi nessa forma que o Freeza resistiu uma Jake Dama, que era sempre a carta final do Goku para derrotar algum inimigo, e o Freeza conseguiu resistir, só mostrando que o Freeza era um cara implacável. Ele era o vilão em Dragon Ball. Ele não era simplesmente mais um vilão que o Goku estava enfrentando. Até porque antes do Freeza, o vilão mais assim maldoso que o Goku tinha enfrentado era o Piccolo Daimyo. Eu sei que depois o Goku enfrentou o Vegeta, mas o Vegeta não era tão maldoso assim se for comparar com o Piccolo Daimyo e com o Freeza. Então naquele momento o Freeza era a criatura mais ruim que o Goku já tinha enfrentado na sua vida. E o cara não morria por nada. Foi após a morte do Kuririn que o Goku conseguiu se transformar em Super Saiyajin e assim conseguir bater de frente com o Freeza. Mas mesmo o Goku em Super Saiyajin, o Freeza ainda demonstrou uma nova forma, que era a sua forma 100%, onde o Freeza ficou bombado e conseguia até ser mais forte do que o Goku. Só que com o decorrer da luta, o Goku acabou sendo superior ao Freeza. E até mesmo no final o Goku desistiu da luta, visto que ele já tinha superado o Freeza, já tinha conseguido humilhar ele. E nesse momento o Freeza, em desespero, né, acabou lançando 2 Kinyezans para tentar matar o Goku, só que esses Kinyezans acabaram voltando e acertando o próprio Freeza. Freeza ficou simplesmente caído no chão, partido ao meio, quase morto. Só que Goku teve piedade, já que Freeza implorou para que Goku não deixasse ele morrer ali, e Goku deu um pouco da sua energia. E o Freeza, mesmo nos seus momentos de morte, acabou lançando uma rajada de energia para tentar matar o Goku com a própria energia que o Goku tinha dado para ele. Só mostrando que o Freeza era um cara que não se importava com ninguém e até mesmo não estava nem aí para as pessoas que sentiam piedade dele. Nesse momento todos acharam que o Freeza tinha morrido após a explosão de Namekusei. Só que no arco seguinte, que é o arco dos androides, o Freeza volta novamente. Ele volta para a Terra para se vingar do Goku pelo que aconteceu em Namekusei. E Freeza foi salvo graças ao seu pai, que achou o resto do seu corpo espalhado no espaço, acabou reconstruindo ele com partes robóticas e voltando para a Terra para tentar se vingar do Goku. Quando o Freeza chega na Terra, ele percebe que o Goku não tinha chegado ainda, e ele acaba enfrentando o Trunks, que era o filho do Vegeta que tinha vindo do futuro, justamente para impedir que o Goku ficasse doente e assim não acontecesse a mesma coisa que aconteceu no seu futuro. No caso, o objetivo do Trunks era alterar a história. Freeza, quando foi enfrentar o Trunks, ele foi humilhado, já que é uma cena icônica do Trunks partindo o Freeza no meio e depois transformando ele em pó. Eu sei que essa cena em Dragon Ball é um elemento de roteiro para demonstrar o quanto o Trunks era forte e o quanto os próximos inimigos eram fortes, já que no seu futuro o Trunks tinha perdido para os androides, e o Trunks, quando voltou pro passado, ele acabou humilhando o Freeza, que foi o vilão que simplesmente deu mais dificuldade pro Goku derrotar lá em Namekusei. Isso é um elemento de roteiro para mostrar pra gente que os próximos vilões vão ser piores do que o vilão anterior. E assim, mesmo o Freeza tendo sido derrotado dessa forma pelo Trunks, isso pra mim não fez o Freeza perder a sua aura, já que muita gente, inclusive eu, odiava o Freeza por conta dos seus feitos. Então o Freeza ser derrotado daquela forma foi mais do que merecido, mas o Freeza não perdia aquela aura de todas as coisas ruins que ele tinha tanto feito no seu passado em explodir os planetas dos Saiyajins e também de fazer toda aquela desgraça que ele fez em Namekusei. Mas é nas próximas aparições do Freeza que acaba tirando essa imagem de ser vilão imponente, já que, acredite se quiser, essa volta do Trunks, na minha opinião, ela não causa tanto impacto na imagem do Freeza. Ele só teve o que ele merecia. Muita gente queria que o Freeza fosse derrotado daquela forma, já que ele já tinha sobrevivido à batalha de Namekusei. Só que as próximas voltas, na minha concepção, eu achei desnecessária, já que um vilão que nem o Freeza não precisava voltar, porque isso ia acabar manchando a sua imagem de ser um vilão imponente que causou muita dor de cabeça para os guerreiros no passado. A sua próxima volta não é canônica, já que é no filme do Janeiba, que é nesse filme que os vilões acabam escapando do inferno e vindo para a Terra. Justamente um dos vilões que voltou foi justamente o Freeza. Só que o Freeza não voltou como ele era antes, ele foi derrotado muito fácil pelo Gohan. Beleza que foi o Gohan ali adolescente, que já tinha transformação do Super Saiyajin 1 e 2, ele era bem mais forte do que o Freeza. Mas eu achei desnecessária o Freeza voltar para ser derrotado de uma maneira tão boba. E a próxima volta do Freeza, não necessariamente ele volta para a Terra, mas ele fica no inferno. É justamente naquele arco em Dragon Ball GT, onde o Dr. Mil, junto com o Dr. Gero, eles acabam criando um portal, onde os vilões novamente saem do inferno e vão para a Terra. Eu não sei porque Dragon Ball GT ele repetiu esse conceito, mas acontece de novo. E bom, só que nesse contexto não foi o Freeza que foi para a Terra, e sim o Goku, que foi desafiado tanto pelo céu e pelo Freeza a ir pro inferno para ir lutar contra eles. E cara, esse aqui, na minha opinião, foi uma das maiores sacanagens que fizeram com o Freeza, porque o Goku criança base consegue bater de frente
com o Freeza na sua forma 50%, né, que é aquela forma padrão dele, e com o Cell na sua forma perfeita, da mesma forma que ele foi derrotado lá pelo Gohan em Super Saiyajin 2. E assim, o Goku ele não luta de igual para igual, de forma assim que a luta tá equilibrada, não. O Goku fica brincando com eles dois. E cara, é uma sacanagem você ver o Goku brincando com um personagem que deu uma grande dificuldade para ele lá no passado, na saga de Namekusei, e com o Cell, que foi o cara que quase destruiu a Terra, que foi preciso o Gohan, né, com a ajuda do próprio Goku ali no seu ombro, né, na forma de espírito, para ajudar a vencer o Cell e um Kamehameha, assim pro Cell não destruir a Terra. Então assim, ver esses dois personagens ser derrotado por uma criança que estava só brincando é uma puta de uma sacanagem. Graças a Deus hoje em dia Dragon Ball GT não é mais canônico, mas poxa, foi essa imagem que Dragon Ball GT passou por Freeza, de ser um vilão que foi derrotado por uma criança que só estava brincando. E tirando essas duas vezes que o Freeza voltou, que não foram canônicas, dessa vez o Freeza voltou de forma canônica, que foi em Dragon Ball Super, que foi no arco do renascimento de Freeza. Que assim, na minha concepção, o Freeza ele não foi de certa forma humilhado, só que eu achei desnecessário trazer o Freeza novamente, porque, cara, ele só voltou ali para mostrar para as pessoas, nossa, o Goku tem uma nova transformação, que é o Super Saiyajin Azul, o Vegeta também conseguiu. E sim, o Freeza tem uma nova forma, que é a forma dourada, que na minha concepção eu acho, sei lá, muito nada a ver. Mas eu acho interessante esse conceito, né, já que o Freeza ele nunca treinou na sua vida. E pela primeira vez o Freeza treinou por 6 meses e acabou conseguindo a sua nova transformação, que é o Freeza dourado. Assim, para demonstrar pra gente que o Freeza tinha um potencial de evolução. Só que na minha concepção, em quesito de trazer um vilão de volta, eu não gostei. Eu acho um dos arcos mais fracos do Dragon Ball Super é justamente o renascimento de Freeza, porque ele é um arco que não atribui muita coisa. É só o Super Saiyajin Azul e o Freeza dourado. E bom, o Freeza até que ele tem uma certa vingança, vamos dizer entre aspas, já que ele consegue explodir a Terra porque o Vegeta perdeu muito tempo humilhando ele, e a Terra só não foi destruída justamente porque o Whis, né, voltou alguns segundos no tempo e o Goku foi lá e finalizou o Freeza. O que é muito irônico, né? A gente vê que o Freeza foi derrotado por uma versão bobalhona do Goku, né? Nem o Goku do passado, né, que era um Goku mais dark, deixou o Freeza sobreviver. Já esse que não perdeu tempo e derrotou logo. É bem irônico parar pra pensar nisso. Só que o Freeza novamente voltou em Dragon Ball Super, que foi no Torneio do Poder. Agora eu vou dar minha opinião aqui pra vocês. O Freeza voltar no Torneio do Poder, eu não achei uma ideia ruim. Eu até que curti essa ideia do desespero do Universo 7, trazer um vilão do inferno para poder ajudar na salvação do universo. Só que assim, a volta do Freeza não foi tão impactante no Torneio do Poder, justamente porque o Freeza já tinha voltado 2 vezes de forma não canônica em um filme de Dragon Ball, no Dragon Ball GT, e já tinha tido um arco do renascimento de Freeza. Agora para pensar, se o Freeza não tivesse voltado nem em Dragon Ball GT, nem no filme do Janemba e nem no arco do renascimento de Freeza, não seria muito mais impactante? O Freeza não ia perder aquela sua aura? Nossa, eles tiveram que ressuscitar o Freeza para ele ajudar no Torneio do Poder, aquele mesmo vilão que foi imponente lá em Dragon Ball Z na saga de Namekusei. Seria muito mais impactante, mas acabou que não foi, porque justamente o Freeza já foi derrotado 3 vezes de forma canônica. Foi derrotado pelo Goku, foi derrotado pelo Trunks e foi derrotado pelo Goku novamente. Então o Freeza já não causava aquela imponência que ele causava antes. Então a sua volta foi lá, tipo, ah, beleza, tipo, tanto faz. Muita gente se impressionou com a volta do Freeza. Eu particularmente não me impressionei. E sim, eu achei muito interessante aquela cena final do Torneio do Poder, o Freeza e o Goku lutando juntos para salvar o universo. É algo bem impressionante. Só que assim, é o Freeza. O Freeza foi o cara que extinguiu o planeta dos Saiyajins. E foi o cara que destruiu Namekusei. Então o que o Freeza fez no passado, salvar o universo, na minha opinião, não compensa muito. E algo que não tem correlação com o Freeza, mas sim com os personagens do Universo 7, foi simplesmente de trazer o Freeza de volta à vida. Beleza que o Goku tinha prometido para o Freeza, se caso o Universo 7 vencesse com a ajuda dele, ele ia deixar o Freeza viver novamente, ia usar as esferas do dragão para ressuscitar o Freeza. Só que a gente tá falando do Freeza, o Freeza já fez muita maldade. O Goku simplesmente poderia mentir pro Freeza e dizer, não, a gente não vai ressuscitar você, a gente apenas enganou você, e mandar de novo o Freeza pro inferno, o que seria uma ótima trollada com o personagem. Eu sei que isso aí ia ser algo assim bem impactante, né? Porque o Goku ia estar fazendo o Freeza de trouxa pro Freeza pagar todas aquelas coisas ruins que ele já fez no passado, por ser um vilão bem cruel. Só que não, né? Eles deixaram o Whis ressuscitar o Freeza. E o Freeza novamente retornou, e foi até mesmo no mesmo ano que Dragon Ball Super terminou.
que foi o filme do Broly, né? Onde o Freeza, né, que ocasionou toda aquela confusão do Broly vir pra Terra para tentar matar o Vegeta justamente por conta do seu passado, já que foi culpa do Rei Vegeta que o Broly tinha sido exilado. E nesse filme, para compensar a merda que o Freeza tinha feito, ele também foi humilhado pelo Broly, já que o Freeza, né, tinha matado o pai do Broly e tinha botado a culpa nos Saiyajins. Só que em um momento lá perdido da luta, o Freeza sem querer acaba sendo acertado pelo Broly, o Broly começa a bater nele porque o Broly tinha perdido o controle. Então é bem engraçado ver que o Freeza foi humilhado assim. De certo modo eu gostei, né, para ele deixar de fazer maldade, mas de outro modo acaba manchando mais ainda a imagem do Freeza. E bom, e a última volta do Freeza é simplesmente no mangá de Dragon Ball Super, que o Freeza volta na sua versão Black, onde ele dá um soco tanto no Vegeta quanto no Goku e acaba nocauteando eles. E foi nessa época aí que o mangá acabou ficando em hiato, justamente por conta da morte do Akira Toriyama, e não se tem muita informação sobre o Freeza na sua versão negra, né? E assim, eu sei que muita gente gostou dessa forma do Freeza. Eu até particularmente achei interessante, né? O Freeza agora tá mais forte do que o Goku e o Vegeta. Só que isso não causa aquele desespero. Porque, irmão, o Freeza já foi derrotado outras 6 vezes na história de Dragon Ball. Sendo 4 vezes dela canônica. Então, tipo, o Freeza voltou numa nova forma. Mas ele ainda causa aquele medo que ele causava lá na saga de Namekusei? Não, ele não causa mais esse medo. Justamente porque ele já foi derrotado outras vezes. A mesma coisa, por exemplo, tem um valentão no colégio que faz bullying com você, que fica enchendo o seu saco direto. Mas chega um dia que você fica com raiva e retribui esse cara e consegue dar uma surra nele. Esse valentão nunca mais vai mexer contigo novamente, justamente porque tu venceu ele. Mas se algum dia ele for tentar te ameaçar de novo, ele não vai causar aquele mesmo medo que ele causava antes, já que você já derrotou uma vez ele. Se ele vier mexer com você de novo, você vai ter a mesma coragem que teve antes e provavelmente vai derrotar ele mais uma vez. Então é a mesma coisa com o Freeza. O Freeza não causa mais aquele medo, justamente porque ele já foi derrotado muitas vezes em Dragon Ball. Na minha concepção, o Freeza praticamente hoje em dia virou uma espécie de vilão meme. É aquele vilão ali que a gente considera mal, mas ninguém leva ele a sério. Quase no mesmo nível que um Pilaf da vida, que o Pilaf foi o primeiro vilão que apareceu em Dragon Ball. Assim, um vilão de fato assim, que era considerado vilão, né? Que eu não conto como o Long e o Yanti, porque ali era só uns antagonistas. Mas o Freeza praticamente está no mesmo nível que o Pilaf, é um vilão que ninguém mais leva a sério. Ah, se ele voltar, beleza, a gente consegue derrotar ele. Justamente foi o que o Goku falou lá no final do Dragon Ball Super, né? Na versão do anime. Queria deixar o Freeza vivo. Se caso o Freeza voltasse novamente para tentar fazer alguma maldade, ele ou o Vegeta ia acabar derrotando ele. Então toda aquela áurea, toda aquela presença que o Freeza tinha lá em Namekusei, ele simplesmente perdeu justamente por conta dessas voltas. E assim, eu consigo levar o Freeza como um vilão muito imponente de Dragon Ball, mas eu só consigo levar até o Freeza no momento ali no Dragon Ball Z. Muitos podem dizer, ah, você é um saudosista que não aceita o Super. Não, eu gosto de Dragon Ball Super, só que, cara, tem que reconhecer que certas coisas vão pegando mal na obra. Esses retornos do Freeza, na minha opinião, acabou estragando mais ainda a imagem desse personagem. Ele não precisava ter voltado tantas vezes em Dragon Ball. E isso é a minha análise sobre o personagem Freeza. Na minha opinião, ele de fato só deveria ter voltado de fato assim, só no Torneio do Poder. Ter essas outras voltas em filmes, Dragon Ball GT, aquele próprio arco do retorno do Freeza, eu achei desnecessário. Mas agora eu quero ouvir a opinião de vocês. O que vocês acham sobre o personagem Freeza? Você ainda tem a mesma imagem que tinha dele como ele era antigamente? Ou você simplesmente acha que o Freeza virou só mais um vilão meme? Deixa aqui nos comentários. É isso, chegou até aqui, muito obrigado. Não esquece de deixar seu like, se você é novo se inscreve no canal. E é isso, muito obrigado por ter assistido, valeu, falou e até a próxima.